Para nos ajudar a olhar para estes temas, temos em estúdio Guilherme de Oliveira Martins, professor no Instituto de Direito Económico, Financeiro e Fiscal, a quem desde já agradeço a presença neste Closing Bell. Olhamos primeiro para os nossos dados de execução orçamental que foram apontados pela UTAU, que surpreendem ao dizer que o déficit no primeiro trimestre, que compara com o primeiro trimestre do ano passado, quando não havia ajuda externa, estão a ter um pior resultado. Bem, em primeiro lugar é preciso perceber que esta unidade técnica funciona junto do Parlamento e, de acordo com a última reforma da Lei de Enquadramento Orçamental em 2011, foi criado um outro organismo, que é o Conselho de Finanças Públicas, que também tem como função o acompanhamento dos dados macroeconómicos e da execução orçamental. E já temos. O que acontece é que, a partir da criação do Conselho de Finanças Públicas, a própria unidade técnica tem sido mais produtiva. E tem produzido uma série de relatórios que são interessantes para a percepção dos números e dos próprios indicadores dados pelo Governo. O que é que tem acontecido? Evidentemente que esta política de consolidação orçamental empreendida pelo Governo tem sofrido um déficit de transparência, isto é, na divulgação dos números, e estas unidades, nomeadamente esta unidade, o tal que funciona junto do Parlamento, tem essa virtualidade. Olhando para os números, nós conseguimos perceber que, de facto, este é um ano decisivo. É um ano decisivo porque as medidas empreendidas no orçamento para 2012 pelo Governo são medidas muito ambiciosas, são medidas de consolidação orçamental não só do lado da despesa como do lado da receita. E eu olho para este primeiro trimestre ainda com algumas interrogações, porque eu penso que o mês decisivo é precisamente este mês de maio. Porque no mês de maio é que nós conseguimos detectar, através da arrecadação na receita do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas, o IRC, e do IVA referente ao primeiro trimestre, é que nós conseguimos efetivamente perceber o que é que vai acontecer às contas do Estado. O que é que vai acontecer efetivamente à política empreendida do lado da receita e à compensação do lado da despesa, para apurarmos este saldo. Ou seja, o primeiro trimestre nunca costuma ser muito representativo destes valores, mesmo que homólogos, porque tratam-se de realidades muito diversas. E o segundo trimestre é o decisivo? O segundo trimestre é um trimestre decisivo. E eu vejo com alguma apreensão algumas medidas empreendidas pelo Governo, nomeadamente as medidas fiscais. Quando nós olhamos, por exemplo, para o IVA da restauração, enfim, a subida da taxa para a taxa normal, a taxa intermédia que nós tínhamos de 13%, a subida para 23%, tem um efeito perverso na economia. Porquê? Porque isto já é estudado amplamente. Há menos gastos da população, há menos consumo e a receita também não gera o que pensava o Estado. Na realidade, o binómio receita fiscal e comportamento dos contribuintes é inverso. Ou seja, quanto mais o Estado aumenta a taxa de imposto, evidentemente tem um efeito na economia eu não diria evasão, mas os próprios contribuintes também funcionam como um sabonete, porque reagem ao aumento das taxas. E o que é que nós encontramos? Ao lado destas medidas fiscais, encontramos um determinado conjunto de fragilidades, nomeadamente o alargamento da economia paralela, que se situa nos 22%. Foi tema da concertação social, em que disseram que pouco ou nada desde outubro, diziam os parceiros sociais, desde outubro que tinham sido anunciadas as medidas, que pouco ou nada tinha sido feito. Isto também não mostra grande destaque do Governo para combater esta economia? Não, porque o Governo está preocupado em arrecadar receita e cegamente olhar para a despesa, para a limitação de despesa. Há um aspecto muito ilustrativo na própria acompanhamento, a execução orçamental durante este ano, que é o próprio documento de estratégia orçamental. Quando nós olhamos para o documento de estratégia orçamental, acompanhado igualmente, que foi apresentado junto do Parlamento, com o quadro plurianual de despesa, nós conseguimos perceber, e fundamentalmente olhando para este documento do quadro plurianual de despesa, que tem 3 artigos,
E os 3 artigos, não é? Enfim, para um jurista, causa sempre os detalhes são sempre muito importantes, mas quando nós olhamos para os artigos, sendo dos 3 artigos, 2 deles, um deles trata do objeto, o outro trata da aprovação do quadro plurianual e o terceiro derroga este quadro plurianual, eu fico com uma dúvida, mas que não é só própria do governo português. Ficou uma dúvida, é que em momentos de consolidação orçamental o grau de transparência do governo diminui perante as outras instituições. E perante esta diminuição do grau de transparência surgem uma série de instituições de controle, em que aqui aparece não só o tal, a propósito do acompanhamento dos dados de execução, como do Conselho de Finanças Públicas, que tentam colmatar esta falta de transparência na obtenção de informação. Portanto, é preciso ter muito cuidado, é preciso ter alguma cautela quanto à obtenção deste grau de informação. E continuando, este documento do quadro plurianual de despesa ainda vem dizer, tem um anexo, não é? Tem um quadro, que, com uma ressalva muito importante, que tratam-se de valores indicativos de limite de despesa. Indicativo. Valores indicativos. Ora, o que é que isto quer significar? Isto quer significar que nós estaríamos à espera de uma verdadeira limitação de despesa e, no fundo, este quadro plurianual, que é apresentado no dia 30 de abril, basicamente é para cumprir a agenda. Cumprir a agenda do ponto... Não se vê realmente medidas e, efetivamente, caminhos para esse controle? Não, eu evidentemente têm que existir caminhos para esse controle, mas temos que nos colocar do lado do Governo. O Governo, à partida, quer cumprir a sua própria agenda e a agenda aqui está muito limitada. Está limitada aos factos passados. Portanto, basicamente, quando o Governo conduz a política, está a olhar para o retrovisor, porque está a tentar conduzir olhando para a dívida passada e a tentativa de resolução da dívida passada passa pelo maior ativo que o Estado detém, que são os impostos. Ora, a confiança nestes impostos é uma questão de tempo, não é? A dívida no presente, ou a dívida passada, representa sempre impostos futuros. Nós não conseguimos encontrar um nexo de causalidade entre a contração de empréstimos e a compensação por via dos impostos. Aliás, há uma explicação que os teóricos, basicamente económicos, fazem, que é, eu diria que eu chamaria uma teoria, mas na realidade é uma crença, que se chama equivalência ricardiana. E a equivalência ricardiana diz-nos o seguinte: uma dívida hoje representa mais impostos amanhã, porque necessariamente o comportamento dos próprios agentes irá permitir um aumento de poupança e os impostos sobre a poupança e a receita adveniente dos impostos sobre a poupança aumentaria. Eu aí consigo encontrar, então, um nexo de causalidade entre a dívida hoje e o aumento de impostos amanhã. O problema é outro. O problema é tentar verificar quando é que isso se verifica. Será daqui a 1 ano? Será a 2? Será daqui a 100 anos? Nós não conseguimos perceber. Não há, de facto, esse nexo de causalidade. Mas, enfim... E esperemos, então, os números oficiais da execução orçamental e esperamos, então, o segundo trimestre, que poderá ser decisivo para percebermos, então, como está o comportamento do Governo e se as medidas de austeridade são suficientes, pelo menos, para equilibrar as contas. Olhamos agora um pouco para a Europa, para as eleições em França, que podem, dizem muitos, determinar a forma como vai a Europa resolver os problemas da dívida e todas estas questões, BCEs, agir no futuro. Há quem diga que Hollande pode abrir uma guerra contra Merkel, se ganhar, ou, na verdade, ser próximo dela. Bem, há aqui, enfim, interessa explicar que, não obstante o desfecho ser previsível, quem vai decidir as eleições é o centro. Portanto, basicamente, o centro que estava representado por François Bayrou vai dividir-se. Portanto, há aqui esta incógnita de saber se penderá para a esquerda ou para a direita, mas à partida penderá para a esquerda. A sondagem diz que será para a esquerda. Exatamente. Mas é o centro, na realidade, claro. Em todas as tipos de eleições, o centro é que decide. Agora, quem acha que tudo vai mudar, engana-se. Porque, na realidade, o François Hollande... vai ter de ter muita cautela no que terá de fazer. Não,
quem advoga um discurso de que Hollande servirá como um contrapeso para as políticas de Merkel, as políticas alemãs, está basicamente enganado, porque Hollande será guiado por um sério pragmatismo no âmbito das políticas, porque tem de evitar um pouco esta ruptura com a posição alemã. Enfim, na realidade, a cautela, eu acho que precisamente a cautela será a palavra de ordem. Quando nós olhamos para a cartilha reformista e o próprio plano avançado por Hollande, nós conseguimos perceber que, não obstante falar em medidas de consolidação orçamental, fundamentalmente do lado da receita, uma das medidas emblemáticas é precisamente a criação de um escalão máximo em sede de tributação, as pessoas singulares, tributação do rendimento de 75%, compensando uma medida tomada por Sarkozy de aumento da idade da reforma de 60 para 62, ou seja, aumentaria os impostos diminuindo a idade da reforma, com o argumento... Equilibrava, pelo menos... Não equilibrava, mas havia um argumento... Equilibrava nos impostos e diminuía nas reformas. Mas no fundo existia este argumento, que é um argumento muito interessante, que esta subida de impostos, esta criação deste escalão máximo, abrangeria poucas pessoas, mas a medida da diminuição da idade da reforma abrangeria muita gente. Mas quando nós olhamos para a cartilha, nós conseguimos perceber que, não obstante haver esta consolidação do lado da receita, há um determinado número de medidas de despesa que são empreendidas, que estão contabilizadas em cerca de 20 mil milhões de euros. Ora, nos tempos que correm, este quadro de reforma provavelmente não acontecerá. Porque está a ser demasiado ambicioso, Hollande. Está a ser demasiado ambicioso e, portanto, fará precisamente o contrário. Será pragmático e tentará manter o discurso de Merkel, aliás, até com um efeito contraproducente, eu penso que isso poderá surgir, porque ao querer manter a posição francesa perante a alemã, isso pode significar o contrário da reforma. E certeza que, pelo menos as sondagens dizem que François Hollande irá ganhar, e nós nos próximos tempos vamos ver então qual vai ser a atuação deste candidato, possível presidente francês. Muito obrigada, Guilherme, pela presença neste Closing Bell. Obrigado.